Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal e página Bernardo Advocacia Empresarial. Me chamo Glauco e hoje eu darei continuidade ao assunto que eu venho tratando no meu canal sobre a Lei Rouanet. Hoje eu vou trazer algumas desmistificações, alguns pontos e contrapontos em relação ao que foi utilizado a Lei Rouanet, na verdade, como instrumento de política partidária, como instrumento para agradar aqueles que são da direita, aqueles que têm o viés ideológico do moralismo, aqueles que defendem a ideia de que a Lei Rouanet ela combate a corrupção, a sua inutilização. E eu vou desconstruir em poucas passagens aqui esse mito criado, essa ideia de que na verdade essa lei é um fantasma jurídico que serve na verdade apenas para enriquecer os grandes artistas, em detrimento aí da própria economia nossa, em detrimento do nosso próprio orçamento público. Então, assim, a grande falácia criada pelo atual governo é de que ela seria instrumentalizada para fomentar aquela galera que não trabalha, aquela galera que se utiliza do dinheiro público em benefício próprio e não traz nenhum retorno à nossa nação. A grande desconstrução, na verdade, em relação à ideia de que a Lei Rouanet ela traz um prejuízo ao orçamento público é irreal. Por que eu digo que é irreal? Porque, na verdade, o governo ele não dá dinheiro para ninguém. O governo ele não vai entregar o patrimônio público, e ali eu digo dinheiro em espécie de forma direta. Na verdade, como eu já abordei nos vídeos anteriores, é uma renúncia fiscal que o governo faz em relação aos entes privados, aqueles que querem patrocinar a arte e a cultura no Brasil. E, na verdade, uma métrica já existente diz que de cada real aplicado na Lei Rouanet, há um retorno de em média 1,56 de retorno para os próprios cofres públicos. Então, não há que se falar em prejuízo, porque, na verdade, é um reinvestimento. E essa renúncia fiscal, como eu digo, não é uma evasão do erário. Agora, o que mais chama a atenção é que, na verdade, diz que é para combater a corrupção. O que podemos falar aí, e que foi muito criticado, é a questão da tal da mamata. Então, assim, fala-se em mamata da utilização do dinheiro público. Senhoras e senhores, todos que foram atrás da Lei Rouanet, aqueles que elaboraram os seus projetos, aqueles que tiveram um projeto aprovado e passou pelo crivo daqueles que fazem a aplicação da Lei Rouanet, tiveram o crédito liberado através do instrumento da renúncia fiscal. Então, assim, alegar que houve corrupção de todos esses artistas, daqueles mais conhecidos, é um total contrassenso. Outro ponto que ninguém fala ou que de fato não quer, na verdade, tratar do assunto é que a Lei Rouanet ela beneficiou daqueles projetos aprovados mais de 70% a 80% dos pequenos artistas. Então, como eu posso falar que ela de fato não trouxe o retorno esperado, que não trouxe o retorno requerido, que não trouxe aquele retorno que contribuiu sobremaneira ao sustento do pequeno profissional, ao sustento daquele músico, ao sustento daquela pequena companhia de teatro? E tem gente conhecida e famosa que diz que a Lei Rouanet não deveria ser instrumento a ser aplicado em favor dos teatros. É um total absurdo, porque ali dá oportunidade àqueles que não têm recurso. Uma pessoa que fala isso, ela não conhece a realidade brasileira. Ela não conhece aquele que não tem dinheiro sequer para comprar seu mantimento, para comprar seu alimento, quem dirá investir na cultura. Porque aquele que não tem seu alimento, aquele que não tem seu mantimento, a primeira coisa que ele vai cortar do seu orçamento familiar, sabe o que é? É o supérfluo, na visão dele. E o supérfluo para o brasileiro é o quê? É tudo aquilo que ele vai desconsiderar como essencial à sua vida. E aí, como eu ressalto, a própria alimentação. Então ele não vai, senhores, senhoras,
deixar de se alimentar, deixar da sua subsistência básica e pensar em ir numa peça de teatro, num cinema ou qualquer fim congênere correlacionado à arte e à cultura. Isso é óbvio. E não é demais lembrar que também na desconstrução desse mito, que para uma aprovação de projeto, a Lei Rouanet, o artista, na verdade, ele tem uma equipe de, em média, e isso é dados estatísticos da própria secretaria que cuida, que agora não existe mais no Ministério da Cultura. Foi uma secretaria, agora faz parte do Ministério do Turismo. Então, a métrica já existe, que de cada profissional envolvido, 15 profissionais se beneficiam indiretamente da Lei Rouanet. E aí eu falo dos demais especialistas e técnicos na área, técnico de som, técnico de filmagem e por aí vai, uma diversidade, uma gama ampla de profissionais envolvidos dentro do fomento da arte e a cultura aqui no Brasil. Então o governo, para agradar os seus eleitores, ele primeiro editou o decreto 10755 de 2021 e depois a instrução normativa 1 de 2022. O que esses instrumentos normativos legais eles trazem? Eles na verdade não combatem o tal do fantasma corrupção, na verdade colocam em detrimento o que já é precário em nossa nação, justamente a cultura, justamente a divulgação da arte, que deveria ser muito mais. Então essa lei, ela reduz, por exemplo, o cachê de um artista de 45 para 3 mil reais e também para os grandes espetáculos de 10 milhões para 6 milhões. Então, o impacto maior, por exemplo, do musical, dificilmente ele vai conseguir ser executado a menos que seja financiado, custeado com recursos privados. É certo que se a lei ela for aplicada em seu pleno, ela for aplicada observando o ordenamento jurídico, a gente tem o que todo mundo rotula como lei de primeiro mundo. Houve algumas incongruências, mas não que ela é uma porta aberta à corrupção, como é infelizmente taxada, porque não é isso que acontece. Na verdade, o que acontece? Acontece de ser utilizada, infelizmente, como um instrumento de viés ideológico, aquele instrumento para agradar quem quer se manter no governo. Porque, na verdade, como mencionei nos meus vídeos anteriores, a lei ela surgiu em 1991, na época do governo Fernando Collor de Mello. E lá atrás houve, na verdade, um grande desestímulo à aplicabilidade da lei. E isso, claro, com um discurso dos grandes produtores internacionais, coisa que não diversamente está ocorrendo agora. E a gente vê justamente da avalanche dos serviços de streaming em nossa nação, que inclusive não foi regulamentado. Então, para quem interessa todo esse desestímulo, somado, como eu falei, ao discurso do viés ideológico. Ponto para se pensar e se questionar. Senhoras e senhores, agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo e nos veremos no próximo tema em análise, estudo e debate. Um abraço e até lá.